Na Marinha Real, o contratorpedeiro, desde sua criação como destruidor de barcos torpedeiros, era organizado em flotilhas. Isso é semelhante ao que outras marinhas chamam de esquadrões de contratorpedeiros. A maioria dessas flotilhas tinha um número de navios de apenas um dígito e continuariam existindo enquanto a Marinha Real tivesse contratorpedeiros suficientes para realmente justificar a existência de mais de uma flotilha. Já as flotilhas de número mais alto surgiam e sumiam conforme a necessidade, especialmente em guerras, quando navios de reserva eram ativados e muitos novos eram rapidamente construídos. Esse foi o caso da 10ª Flotilha de Contratorpedeiros, formada pela primeira vez no final de 1914 para a Primeira Guerra Mundial. Era originalmente uma força poderosa liderada pelo cruzador leve His Majesty's Ship Aurora e composta por alguns dos contratorpedeiros mais modernos e poderosos da Marinha Real na época. Graças às convenções de nomenclatura da Marinha Real para contratorpedeiros serem baseadas em letras e não em outros critérios, isso significava que você tinha navios como o Manly, o Mastiff, o Matchless, o Meteor e o Termagant. Compartilhando a formação com Morris, Murray, Miranda e Retriever. A formação atuou na linha de frente durante toda a Primeira Guerra Mundial como parte da Força Harris. 4 navios participaram da Batalha da Jutlândia por estarem temporariamente em outras flotilhas. Apesar de a formação ter sido dissolvida em 1919, a 10ª Flotilha de Destroyers ressurgiu brevemente em 1940 e 1941 como uma formação ad hoc, formada às pressas a partir da famosa Flotilha Australiana de Sucata e de alguns outros contratorpedeiros da frota do Mediterrâneo, mas essa também seria dissolvida. No ano após sua reorganização, a maioria dos navios foi designada para outras funções pelo mundo. Anos depois, a Marinha Real enfrentou um dilema. Embora em 1943 a maré da guerra já tivesse definitivamente mudado, os alemães ainda controlavam o lado francês do canal e as costas atlânticas da França. Na verdade, nessa altura eles já tinham tomado toda a França. Isso atrapalhou um pouco os planos de bloquear a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Naquela época, tratava-se de conter o Mar do Norte. Agora, porém, era necessário fazer patrulhas ativas desde a costa da Espanha até as aproximações ocidentais também. Caso contrário, vários materiais de guerra vitais, geralmente em quantidades relativamente pequenas, se comparadas a coisas como o aço. A produção de recursos críticos, como tungstênio ou borracha, que só podiam ser obtidos do exterior, podia ser trazida por navios bloqueio para os portos franceses do Atlântico, sustentar o esforço de guerra alemão e apoiar o desenvolvimento de novas armas e tecnologias. Patrulhas desse tipo realmente estavam sendo realizadas, mas os alemães começaram a programar a chegada de seus navios bloqueio para a noite. Claro, sendo um grande nivelador para... Apesar do melhor treinamento noturno da Marinha Real Britânica na Segunda Guerra Mundial em relação à Primeira, grande parte da vantagem sobre a Kriegsmarine se perdeu. À noite, a maioria das aeronaves ainda era diurna. Apenas poucas aeronaves capacitadas para operações noturnas foram projetadas para busca aérea, muito menos para ataques aéreos de precisão, e mesmo aquelas equipadas com radar ar-superfície tinham uma visão muito mais limitada do que acontecia na superfície em comparação com uma aeronave operando durante o dia, quando os observadores podiam simplesmente olhar até onde a vista alcançava. Submarinos em patrulha tiveram sua capacidade de detectar navios inimigos bastante reduzida. Frequentemente, tudo se resumia a relatórios de inteligência esporádicos e confrontos entre patrulhas e forças alemãs, que, é claro, podiam escolher quando e onde sair e com que força. Apesar dos radares de busca de superfície em ambos os lados, os confrontos ainda eram surpreendentes, curtos e muito violentos. A confusão noturna pode alterar o equilíbrio de uma batalha que, teoricamente, seria unilateral. No fim de outubro de 1943, o cruzador leve Charybdis e 6 contratorpedeiros, embora mais poderosos que 5 barcos torpedeiros alemães da classe Elbing, foram duramente derrotados. Com a perda do cruzador e de um dos contratorpedeiros, enquanto os alemães conseguiram passar seu navio bloqueador ileso, o desastre também evidenciou de forma clara. Outro problema. Se a invasão da França em 1944 realmente ocorresse, não podiam permitir que fortes forças costeiras alemãs se infiltrassem entre os transportes de invasão. Então, algo além das medidas atuais teria que ser feito. Quem decidiu exatamente qual deveria ser essa resposta foi o vice-almirante Latham. Apesar da experiência em guerra, ele já defendia criar uma força de ataque para eliminar a Kriegsmarine dos mares. Por algum tempo, ele havia sido negado pelos superiores.
Agora, no entanto, ele conseguiu fazer com que a perda de vidas a bordo do Charybdis significasse algo, ao apontar que a formação em questão era de fato poderosa no papel, mas na realidade, fatalmente falha. 4 de seus contratorpedeiros eram contratorpedeiros de escolta da classe Hunt, um dos quais havia sido perdido. 2 dos contratorpedeiros eram de tamanho completo, mesmo sendo contratorpedeiros de frota do tipo emergencial de guerra. O Charybdis era um cruzador antiaéreo da classe Dido. Esses navios tinham capacidades bem diferentes e nunca estiveram juntos no mar antes. Embora todos tivessem treinamento para combates noturnos, faltava-lhes experiência prática em campo. Latham argumentou que essa nova formação que ele estava propondo deveria ser composta por navios que fossem individualmente poderosos, experientes e, pelo menos, com capacidades amplamente semelhantes em termos de coisas como velocidade. E eles deveriam ser tripulados pelo tipo certo de oficiais, cuja primeira reação diante do inimigo seria atacar, cujo plano B também era atacar, cujo plano C era atacar ainda mais forte e cujo plano D era abordar e tomar o inimigo à força da espada. Basicamente, ele estava pedindo um grupo de homens que fossem ou insanamente agressivos ou potencialmente agressivos e insanos, para lhes dar o comando, o que, em termos gerais, se tornaria um asilo flutuante fortemente armado, cheio de marinheiros com a mesma mentalidade, e então seria apontado na direção geral do inimigo antes de ser solto, enquanto todo mundo se protegia, para assistir à carnificina que se seguiria. Isso gerou uma lista restrita de 3 potenciais candidatos: os navios, começando pelos contratorpedeiros classe tribal. Esses eram os locais de contenção preferidos da Marinha Real para homens que ainda não tinham encontrado um navio no mar que não quisessem explodir desesperadamente. Os canadenses, de forma simpática e previsível, tinham seus próprios contratorpedeiros classe tribal. Para eles, não é ilegal na primeira vez. Em terceiro lugar, W.E. cruzou 2 mares por vingança e ninguém ouviu um sino até agora. Os poloneses não tinham navios da classe tribal, mas compensavam com disposição para lutar contra quase qualquer um com qualquer coisa. Isso também os tornava muito populares em pubs e bares no Reino Unido. Infelizmente para esse plano, dos 16 contratorpedeiros classe tribal da Marinha Real no início da guerra, só 4 ainda estavam em serviço. A maioria foi perdida em combate. Isso mostrava o tipo de capitão que Latham buscava. Gurkha foi afundado ao tentar revidar um ataque aéreo. Bedouin enfrentou 2 cruzadores leves italianos e depois derrubou o bombardeiro torpedeiro que lançou o torpedo que a afundou. Sieg enfrentou quase todas as baterias costeiras de Tobruk sozinho durante uma escolta de comandos. O Somali só afundou no clima do Ártico após ser atingido por um torpedo do U-703 enquanto escoltava um comboio nos ermos gelados. No fim de 1943, só Ashanti, Eskimo, Nubian e Tartar ainda flutuavam, e partes da Eskimo tinham idades distintas. Já que ela parecia considerar sua proa como algo descartável, embora fossem uma força poderosa, se reunidas, 4 navios ainda não formavam uma flotilha. No fim de 1943, Tartar estava em reforma, Eskimo em reparos, Ashanti no Ártico e Nubian no Mediterrâneo. Com a saída da Itália da guerra e a destruição do Scharnhorst no fim do ano, as demandas pelos tribais restantes diminuíram, e a maioria deles logo estaria apta para ser realocada, aumentando o número para formar uma verdadeira flotilha. Assim, a equipe seria composta, no final, por Tartar, Eskimo e Ashanti. Da Marinha Real, seus navios irmãos, Hyder e Huron, da Marinha Real Canadense, e o His Majesty's Ship Javelin, da classe J, que ainda era um navio poderoso e tinha uma longa história de eficiência em combate. Além do Piron polonês, conhecido por provocar o Bismarck com holofotes, havia outro famoso contratorpedeiro polonês. Błyskawica ficou na memória britânica por sozinho deter um forte ataque de bombardeiros alemães à cidade de Cowes, na ilha de Wight. Outros contratorpedeiros da classe tribal, como Nubian, Athabascan e Iroquois, também integravam frequentemente a 10ª Flotilha de contratorpedeiros, com elementos de apoio vindo na forma do His Majesty's Ship Apollo da classe Abdiel, do His Majesty's Ship Bellona da classe Bellona, ou mais frequentemente do His Majesty's Ship Black Prince da classe Bologna. O radar era considerado essencial para engajamentos noturnos bem-sucedidos, algo comum nas frotas aliadas durante a guerra. Nem todos os navios tinham os mesmos radares, mesmo na mesma classe. Por exemplo, entre os Tribals, a maioria dos da 10ª Flotilha de Destroyers teria o radar Type 285P para controle de artilharia.
Esta era uma modificação do radar de artilharia antiaérea Type 285 que havia se mostrado notavelmente eficiente no direcionamento dos canhões de calibre de Destroyer. Em uma ação de superfície também, ele era realmente sensível o suficiente para rastrear os projéteis do navio durante o voo, além de rastrear o alvo. E foi descoberto, de forma um tanto desconcertante durante a ação, que ele também conseguia detectar os projéteis inimigos que se aproximavam. Para buscas aéreas e de superfície, a maioria dos navios usava o radar tipo 291, mas outros radares instalados variavam. Athabascan, Tártaro e Ashanti também tinham o radar de busca de superfície, tipo 276, enquanto Hyder-Huron possuía instalações mais antigas do tipo 271Q. Javelin e os dois navios polares também tinham conjuntos de radares bastante modernos. Mas, novamente, as atualizações chegaram em momentos diferentes, então exatamente qual radar eles tinham em determinado momento variava. Com a reunião da flotilha, outros equipamentos foram padronizados em todos os navios. Cargas de disparo com menor clarão foram equipadas nos canhões, o que ajudava a esconder os navios enquanto estavam atirando. Também auxilia na visão noturna de artilheiros e tripulação. Dispositivos traçantes foram instalados nos projéteis para acompanhar suas trajetórias no céu. O GEE, o Conjunto de Navegação por Rádio G, adotado da Royal Air Force, também foi instalado. Isso permitia que os navios determinassem sua posição com precisão de poucos comprimentos de navio por meio de feixes de sinais de rádio sobrepostos, desde que estivessem dentro do alcance dessas estações. Além de um equipamento de guerra eletrônica chamado Headache, que teoricamente permitia aos homens a bordo da 10ª Flotilha de Contra-Torpedeiros ouvir as transmissões de rádio inimigas. Havia também um sistema básico de identificação amigo ou inimigo, instalado para tentar evitar fogo amigo durante a batalha. Apesar da maioria dos navios estar pronta no fim de janeiro de 1944, alguns ainda cumpriam outras missões. O almirante Latham insistiu sobre os que já havia reunido. Eles deveriam passar a maior parte dos 2 meses seguintes em uma série de exercícios de treinamento intensivo para garantir que todos soubessem como operar juntos. Foram feitas varreduras periódicas perto da costa francesa, mas nenhum navio alemão foi encontrado nessas primeiras operações. Quando abril chegou, Latham declarou o treinamento do primeiro grupo de contra-torpedeiros concluído e os enviou em tempo integral à costa francesa, com instruções que basicamente se resumiam a: inimigo ruim, ali, vão até lá, destruam o inimigo, todo mundo feliz. O primeiro contato ocorreria na noite de 25 para 26 de abril. Ashanti, Hyder, Athabascan e Huron navegavam com o Príncipe Negro quando avistaram barcos torpedeiros classe Elbing, que eram pequenos contra-torpedeiros. Mas, de qualquer forma, eles estavam em uma expedição para lançar minas, então a 10ª Flotilha de Contra-Torpedeiros avançou para o combate. Príncipe Negro ficou afastado, lançando granadas iluminativas, enquanto os 4 contra-torpedeiros formaram duplas. Um lançava granadas no alvo escolhido e o outro disparava munição real contra o navio. Isso ficou claro. Os alemães tentaram fugir correndo entre rochas e águas rasas na costa francesa. Isso não ajudou o almirante Conflans na Baía de Gibron, nem agora, pois o 10º apenas os seguiu. Combinando perseguição ao inimigo e uso do radar para evitar rochas e bancos de areia no escuro, todos os navios alemães foram atingidos. Um deles teve a usina danificada e se escondeu em uma baía próxima, usando os ecos de radar da costa. Já o T-29 foi atingido no leme e saiu do curso. Ashanti e Huron a perseguiram. Dispararam canhões e, ao ver que afundava, se aproximaram para resgatar os sobreviventes. Em seguida, Hyder e Athabascan se juntaram a eles, pois não conseguiram destruir seu alvo, apesar de incendiá-lo várias vezes antes que chegasse perto da costa francesa. Porém, um idiota no T-29 abriu fogo contra os contra-torpedeiros que se aproximavam com um canhão antiaéreo de 20 milímetros, o que, sem surpresa, fez o fogo pesado recomeçar. Isso mandou o T-29 para o fundo bem rapidamente, levando 137 homens com ela, cerca de 2/3 da tripulação, e então o 10º foi embora, só para garantir que não houvesse mais resistência, afinal de contas. Anos antes, um contra-torpedeiro italiano afundou um dos da classe Tribal no Mediterrâneo com seu último torpedo. O resultado total dos esforços do artilheiro de 20 milímetros foi que apenas 73 sobreviventes do T-29 realmente restaram. E eles tiveram que esperar por uma lancha-patrulha amiga para resgatá-los algum tempo depois.
3 noites depois, Hyder e Athabascan cobriam uma operação britânica de minagem quando encontraram sobreviventes da batalha anterior, que tinham se remendado e tentavam chegar a um porto maior para reparos. Ao identificarem os oponentes, os navios alemães dispararam torpedos e tentaram fugir. Os tribais viraram em direção aos torpedos para reduzir o alvo, mas um deles ainda acertou em cheio. No Athabascan, atingindo-o e deixando-o à deriva, Hyder ficou por perto para resgatar sobreviventes, mas o Athabascan explodiu cerca de 15 minutos depois. O motivo exato ainda é debatido. Fontes divergem. Algumas dizem que foi atingida por outro torpedo alemão, outras falam em fogo amigo de uma lancha aliada ou incêndios do impacto inicial, atingindo os paióis de munição. Seja como for, Hyder conseguiu se vingar antes de voltar para ajudar sua irmã, atingindo a T-27 com tanta força que forçou ela a ser encalhada, onde mais tarde seria totalmente destruída por ataques aéreos. Mas com o amanhecer se aproximando rapidamente, Hyder foi forçado a deixar a costa francesa. Ela acabou deixando seu bote a motor e a tripulação de 5 homens para trás. Mesmo assim, o pequeno barco ainda resgatou mais 6 homens do Athabascan. Então encontraram 2 companheiros de navio que estavam nas redes. Hyder decepcionou sua equipe ao ajudar outros a sair da água, sendo todos arrastados quando o navio acelerou. Com esse grupo de marinheiros encharcados a bordo, o bote a motor seguiu para o mar aberto com vários navios alemães em perseguição. Após aventuras épicas cruzando o canal sob perseguição e ataques, o bote chegou ao lado aliado pouco antes da meia-noite. Depois de passarem nada menos que 19 horas em sua corajosa jornada de volta para casa, o 10º agora começou a planejar novas táticas. Em ambos os confrontos, a abordagem alemã parecia ser lançar torpedos contra o inimigo e fugir. Eles precisavam evitar os torpedos e se aproximar rapidamente do inimigo para derrotá-los. Coube ao comandante Jones, capitão do Tartar, elaborar as medidas apropriadas. Antes, as ações noturnas ocorriam com todos os navios em linha avante. Assim, todos mantinham contato e evitavam fogo amigo. Em perseguições, quase todos os navios ficavam encobertos por outros à frente, dificultando disparos e uso do radar. Ele sugeriu navegar em linha à frente, principalmente à noite, pois isso facilitava manter a formação. Mas, ao receber um relatório ou ao contatar o inimigo, o que ocorresse primeiro, a formação deveria passar para a linha de frente. Assim, cada navio poderia usar seu radar livremente e liberar todo o poder de fogo frontal dos navios da 10ª Flotilha de Contra-Torpedeiros, superior ao de muitos contra-torpedeiros do período entre guerras. Até Piron e Javelin, com só 3 torres duplas, tinham 2 na frente e uma atrás. Assim, cada navio da flotilha tinha um poder de fogo frontal de 4 canhões, mesmo supondo que nenhum de seus armamentos de ré pudesse ser utilizado. Nesse momento, todos os navios que fariam o 10º famoso já estavam juntos. Alguns deles demoraram um pouco para serem retirados de suas missões anteriores, mas esses reforços não poderiam ter chegado em melhor hora. Apesar dos esforços do 14ª Flotilha Alemã de barcos torpedeiros, ficou reduzida ao T-24. Os desembarques na Normandia, em 6 de junho, levaram os alemães a moverem sua 8ª Flotilha de Contra-Torpedeiros, formada pelos grandes Narvik do tipo 1936, a Z-24, Z-32 e o menor ex-holandês ZH-1, do sudoeste da França até o porto de Brest, onde se juntaram ao T-24, e todos eles se prepararam para zarpar para Cherbourg, de onde estariam a uma curta distância de ataque. Das posições de desembarque aliadas, os navios alemães, todos tinham comandantes experientes a bordo, mas, fora isso, a formação sofria com várias fraquezas. A falta de combustível havia limitado o tempo de treinamento deles no mar, e as perdas na força de submarinos haviam retirado várias tripulações experientes para servirem como substitutos. E assim como as formações britânicas de 1943, os Narviks ZH-1 e T-24 tinham velocidades e capacidades muito diferentes entre si. A inteligência monitorou o avanço deles pela costa francesa e, ao seguirem para Cherbourg, a 10ª Flotilha de Contra-Torpedeiros foi ordenada a interceptá-los com toda a frota. Latham agrupou os tribais mais experientes Tartar, Ashanti, Huron e Hyder na 19ª Divisão. Esquimo, Javelin, Piron e Bliskovica, recém-chegados, estavam na 20ª Divisão. O comandante Jones no Tata seria o oficial de bandeira durante as operações no mar.
Às 1h14, na manhã de 9 de junho de 1944, o radar do Tartar detectou a formação alemã a 10 milhas de distância, e as duas divisões viraram para se aproximar de seus alvos. O radar alemão nos contratorpedeiros já estava inferior ao aliado nesse ponto da guerra. Enquanto o 10º avançava com bloqueio sólido, o radar alemão só apresentou contatos esporádicos e vagos depois de um tempo. Só perceberam que o inimigo estava lá fora quando a luz da lua refletiu nos contratorpedeiros tribais avançando. Os 3 grandes contratorpedeiros alemães recuaram rapidamente e lançaram cerca de metade de seus torpedos cada, mas a tática não funcionou desta vez. O sistema de guerra eletrônica defeituoso fez o 10º saber da ordem de lançar torpedos antes das equipes em certos navios alemães. Com o aviso antecipado e cada navio na linha de frente, as manobras ficaram mais flexíveis e os torpedos foram facilmente desviados. Naquele momento, os alemães só conheciam a 19ª Divisão e pensavam que era um confronto de 4 contra 4. A 20ª Divisão avançava rapidamente 3 quilômetros ao norte sem ser detectada. Isso trouxe alguns benefícios, já que os navios alemães tinham virado para bombordo e assim estavam seguindo para o norte através do Arco da Curva. Depois de trocar alguns tiros com o Tartar, uma troca que resultou em acertos de ambos os lados, Z-32 liderou a formação e acelerou para se sentir seguro, mas acabou encontrando os canhões da 20ª Divisão que o bombardearam. Naquele momento, o Z-32 lançou mais torpedos em uma manobra desesperada que acabou funcionando. Błyskawica interceptou a ordem de lançar torpedos e virou para evitá-los, lançando também uma cortina de fumaça. Mas isso resultou em confusão, e na confusão, a 20ª Divisão acabou indo na direção errada e acidentalmente se retirou da batalha. Z-32 não teve tanta sorte, também se afastando em meio a certo pânico. Ela retornou para a Tartar, onde ocorreu um novo tiroteio que danificou a ponte com projéteis de 5,9 polegadas e inutilizou temporariamente o rádio. Apesar de os capitães do 10º Destroyer navio-chefe terem sido escolhidos por sua agressividade, sem outra ordem, Ashanti, Hyder e Huron aumentaram a potência e seguiram em frente atrás de tudo que estava à frente. Apesar de estar levemente em chamas, Tartar também avançou, com as chamas saindo de sua ponte como uma faixa iluminada. Z-32 teve ao mesmo tempo um pouco mais de sorte e azar. Ashanti a avistou e abriu fogo, mas a fumaça da ponte em chamas de Tartar cobriu Z-32 e permitiu que ela escapasse. Ashanti então começou a procurar onde Z-32 tinha ido usando seu radar, mas em vez disso, acabou encontrando a já muito castigada ZH, que havia sido alvo de uma chuva devastadora de tiros de Ashanti e Tata. Mais cedo, enquanto Z-32 incomodava a 20ª Divisão com suas máquinas e era atingida, ZH-1 sumiu em uma nuvem de vapor e fumaça, de onde só agora começava a sair rastejando. Só então percebeu que Tata e Ashanti já estavam quase sobre ela, avançando em busca de Z-32. Enquanto homens combatiam incêndios e cuidavam dos feridos na ponte, Tartar disparou contra ZH, com canhões, e Ashanti lançou torpedos para garantir. Com o ZH, despedaçado e afundando, as tripulações o abandonaram, ficando só alguns para posicionar as cargas de alto afundamento. Talvez eles tenham feito um trabalho bom demais, porque logo depois o ZH-1 desapareceu em uma explosão apocalíptica que acordou pessoas de seus leitos. Em ambos os lados do canal, mais ao sul, Hyder e Huron perseguiam alegremente o Z-24 e o T-24. O Z-24 foi atingido várias vezes e tentou fugir para o norte, mas recebeu mais tiros de Tata e Ashanti. Depois, acelerou e escapou para o sudoeste. O T-24 desviou dos destroços em chamas do ZH-1 enquanto os navios canadenses a perseguiam, com o famoso capitão de Hyder, D. Wolf. No relatório, ele disse que o menor barco torpedeiro não foi destruído de imediato, pois ele e o Z-24 estavam, segundo ele, engajados. Com vento contra e chuva, a base das nuvens geralmente ficava abaixo de 300 metros, chegando a 150 metros. A iluminação era ruim e os projéteis iluminativos já estavam pela metade ao começar a iluminar algo. O inimigo fez excelente uso de fumaça o tempo todo e continuamente tomava ações evasivas, tornando a observação às vezes praticamente impossível. Fim da citação. Mesmo assim, o T-24 era alcançado quando os oficiais de navegação dos navios canadenses notaram isso. Ela e o Z-24 estavam agora entrando em um campo minado britânico, que havia sido colocado algum tempo antes para bloquear submarinos.
Hyder-Huron precisou desviar do campo minado e perdeu terreno, enquanto os alemães, sem saber, atravessaram direto por ele sem detonar nenhuma mina. Com a distância ficando grande demais para ser fechada novamente em tempo razoável, De Wolf ordenou o fim da perseguição, e os 2 navios alemães danificados acabariam voltando para Brest, de onde haviam partido. Tartar já havia restaurado o rádio e o comandante Jones tentava localizar todos. Os 4 navios tribais de sua divisão agora convergiam, e Hyder e Huron detectaram algo a cerca de 6 milhas de distância. Na marcação 032, considerando que a última informação indicava que Tartar deveria estar na marcação 040 junto com sua companheira, eles ficaram desconfiados, mas não abriram fogo, já que se sabia que a Tartar estava avariada e seu identificação amigo ou inimigo poderia estar fora do ar. Em vez disso, eles sinalizaram o contato por luz, mas embora tenham recebido uma resposta, não era nada que reconhecessem. Ainda assim, temiam que pudesse ser a Tartar. Um impacto na ponte poderia ter danificado as luzes de sinalização e ferido a equipe de sinais. Talvez um tripulante tentasse sinalizar quem ela era sem sucesso. Apesar disso, apontaram os canhões, mas não dispararam. Na verdade, eles haviam descoberto o Z-32 que estava realmente sinalizando o sinal de reconhecimento alemão em suas luzes de sinalização e também apontando seus próprios canhões. A ausência de disparos das embarcações que se aproximavam fez o Z-32 acreditar que eram o Z-24 e o T-24 e ambos passaram um pelo outro. Os navios canadenses seguiram para nordeste e o Z-32 para noroeste. No entanto, o Z-32 gradualmente fez uma curva de volta para o leste, tentando alcançar Saint-Malo. Faltando poucas horas para o amanhecer, era quase impossível chegar a Cherbourg antes disso. Isso deixou De Wolf desconfiado, então ele começou a seguir e depois disparou um projétil iluminativo. Isso iluminou um contorno não tribal, levando Hyder e Huron a atirarem e acertarem alvos. Z-32 desviou, passando pelo campo minado que Z-24 e T-24 atravessaram, mas em sentido oposto. De Wolf provavelmente quis uivar de frustração, pois o mesmo campo minado ineficaz o fez perder o contato e contornar novamente. Enquanto mais um navio alemão passava ileso, a bordo do Z-32 o clima era na verdade bastante animado, apesar dos danos. O capitão von Bechtolsheim achava que o Z-24 e o T-24 estavam à sua frente, a leste. Ele acreditava que juntos poderiam forçar a passagem por alguns contratorpedeiros inimigos. Mas às 4h20 ele recebeu sinais desses 2 navios, que estavam, é claro, a alguma distância a oeste e indo ainda mais para aquele lado em alta velocidade. Eles estavam pedindo permissão oficial para retornar a Brest. Ao notar que estava sozinho, Z-32 foi ordenado a retornar e alcançar Z-24 e T-24. No entanto, Hyder-Huron havia contornado o campo minado em velocidade máxima e agora estavam avançando rapidamente pelo noroeste. E quando De Wolf viu que a distância até o alvo, em vez de diminuir lentamente enquanto se aproximavam, começou a cair rapidamente, logo ficou claro que Z-32 havia dado meia volta e estava indo para o oeste novamente. E De Wolf definitivamente não iria permitir que o maldito campo minado o frustrasse pela terceira vez. Os 2 navios canadenses foram ao sul interceptar o Z-32, enquanto o comandante Jones, no Tartar, posicionava o restante do 10º ao norte em linha de escaramuça. Z-32 agora estava realmente encurralado. Às 4h44, Hyder-Huron abriu fogo de novo. Os clarões da pólvora de carga reduzida só os destacaram por um instante, enquanto as salvas trovejavam. Ao ver formas tremeluzentes com 4 pares de canhões apontados, Z-32 concluiu serem cruzadores Bellona ou Leander e virou ao sul. Durante o retorno, jatos de água dos disparos cercaram o navio e impactos foram registrados. Os 2 contratorpedeiros tribais canadenses avançaram em perseguição e logo o motor de bombordo do navio alemão ficou fora de ação. Em seguida, os canhões dianteiros foram atingidos e então tudo estava em chamas. Z-32 resistiu um pouco mais, esperando que o inimigo acabasse a munição, tamanha era a intensidade do fogo. Mas quando outro motor foi destruído, o Z-32 virou para estribordo e foi encalhado deliberadamente. O confronto foi chamado de mais um capítulo na longa história das batalhas de Ushant. Essa foi a maior ação da 10ª Flotilha de Contratorpedeiros, mas não a última. Na noite de 13 para 14 de junho, Ashanti e Piron cobriram barcos torpedeiros a motor encarregados de tornar o casco encalhado do Z-32 irreparável.
Enquanto aguardavam, um comboio alemão escoltado por muitos varredores de minas classe M apareceu. O comboio se dispersou rapidamente e os contratorpedeiros atacaram tudo ao redor. Oficialmente, 2 escoltas afundaram e outros 2 foram danificados, mas relatos apontam que mais 3 ou 4 também sofreram danos. No dia 24 de junho, Eskimo e Ryder estavam em uma patrulha para garantir a passagem de navios de suprimentos que apoiavam o famoso segundo grupo de escolta, sob o comando do capitão Johnny Walker, que estava caçando submarinos, enquanto o 10º grupo fornecia cobertura contra possíveis interferências de superfície. Nas proximidades estava o combalido U-900 e 71 submarino tipo 7C, enviado pelo Mar do Norte e costa escocesa ao Atlântico. Depois foi chamado de volta ao canal após a invasão do dia D, após completar um circuito anti-horário ao redor do Reino Unido pelo mar, sendo repetidamente atacado por aeronaves. E nesse ponto, muitas coisas a bordo estavam quebradas, incluindo vários de seus tubos de torpedo e o banheiro. No meio da tarde, os 2 contratorpedeiros viram um Liberator a 8 quilômetros atrás, lançando cargas de profundidade alegremente em algo. O piloto era Jan Vela, do 311 Esquadrão, uma unidade tcheca. Assim, Ryder tentou perguntar o que ocorria, mas enfrentou uma barreira linguística. Mas eles interceptaram a mensagem padrão que o Liberator transmitia ao almirantado. O Liberator atacava um submarino avistado em profundidade de periscópio. Seguindo os ideais do 10º Ryder, o Esquimó correu rapidamente em direção às explosões. Ao chegar na área, reduziram a velocidade. Usaram o ASDIC e logo ambos os navios tinham um contato firme. De forma cordial, eles chamaram o capitão Walker e perguntaram se queria assumir. Com igual cortesia, ele respondeu: "Vá em frente e reivindique a destruição." Mas o contato não parecia se mover e o capitão DeWolf concluiu que poderia ser falso, presumindo que o submarino real havia escapado. Ao se preparar para sair, a equipe do Allied Submarine Detection Investigation Committee apareceu na ponte, insistindo que era um contato sólido e queria atacá-lo. DeWolf decidiu que, bem, a equipe do Allied Submarine Detection Investigation Committee provavelmente sabia melhor, e assim, Ryder e Eskimo passaram uma tarde divertida, lançando cargas de profundidade no canal. Mas depois de 2 horas, nada parecia ter mudado muito, e então DeWolf ordenou mais uma sequência de cargas de profundidade para dar sorte antes de voltar à posição. Na verdade, o U-971 afundou, deitando-se no fundo do mar, já que o canal era mais raso que sua profundidade de teste, e esperava que tudo fosse embora por pura sorte, mas a última rajada, lançada para dar sorte, caiu quase em cima do submarino. Todas as outras tinham sido próximas e danificaram vários tipos de equipamentos, mas não representaram perigo de vida para o submarino. Essa última rajada abriu as glândulas do eixo da hélice e um tanque de mergulho, fazendo a água subir dentro do submarino e acima deles. Ryder e Eskimo ainda estavam lá, ouvindo com muito cuidado antes de se afastarem, caso sua presa desse sinais de vida e tentasse caçá-los. No U-971, a água subia e aos poucos causava curtos-circuitos e sobrecarga nas baterias. De algum ponto do submarino, ouvia-se o incômodo chiado do ar pressurizado escapando. Às 19, a água já alcançava os joelhos na sala de controle e o capitão do submarino viu que só restavam 2 opções. A esperança era que o ar restante permitisse subir rápido à superfície, liberando os tanques de lastro. Eles poderiam esperar 10 minutos e o submarino ficaria preso no fundo do canal, pesado demais para se mover. Não havia escolha. E assim, com a tripulação trabalhando para destruir a máquina Enigma e quaisquer outros papéis codificados ou sensíveis, os tanques de lastro foram liberados e o submarino estremeceu por um momento terrível. Parecia que a ordem tinha vindo tarde demais, mas então ele se soltou do fundo do mar e subiu rapidamente. Pouco depois, o submarino rompeu a superfície, como lembrou um dos tripulantes de Ryder. O submarino estava quase entre nós e o Esquimó, que deu toda a ré para recuar quando os rapazes começaram a atirar. O canhão B de 20 milímetros estava pronto, e ao emergir o submarino, eles o abaixaram para atirar. Estávamos navegando com os canhões elevados a 45 graus em posições anti-submarino, um canhão a estibordo e o canhão B a bombordo. O submarino estava tão perto, a cerca de 200 jardas, que eles tiveram que abaixar um canhão para que o B não atingisse seus canos. Isso deu tempo para o Eskimo recuar antes de abrirmos fogo. A primeira e a segunda salva atingiram o submarino. O canhão B disparou 2 vezes e acertou 4 tiros. O fogo cessou ao perceberem que o submarino não resistiria.
Barcos foram baixados para resgatar sobreviventes e tentar capturá-lo. Mas os vazamentos progressivos e o fogo do canhão de Hyder fizeram um trabalho tão bom que o submarino logo afundou de vez sob as ondas. No entanto, de forma incomum para um U-Boat perdido em combate, todos os tripulantes, exceto um, sobreviveram, alguns feridos, e foram resgatados pelos contratorpedeiros em 27 e 28 de junho. Eskimo e Huron encontraram navios varredores de minas e traineiras, afundando pelo menos 2 e danificando outros. Embora eles tenham tido que se aproximar quase a queima-roupa, já que os navios alemães haviam lançado uma cortina de fumaça para tentar escapar, parte do relatório de batalha descreve a ação em que Eskimo foi danificado. Por volta de 01h25, Eskimo atravessou a linha de fumaça. O inimigo foi bem atingido durante a aproximação, mas não foi visto pegando fogo, embora a fumaça tenha sido causada pelos impactos. Saindo da fumaça, o traineiro alvo C surgiu perto do bombordo do Eskimo, no rumo 310 graus. Ela foi detectada antes, mas não monitorada, sendo relatada agora com um rumo parecido ao do alvo B. Porém, 2.000 jardas à frente, abriu fogo rápido e preciso contra o Eskimo. Utilizando um canhão de 3 polegadas similar a um Bofors e com cerca de 420 milímetros, ela atingiu o costado e a superestrutura à frente do navio com o canhão de 20 milímetros quase imediatamente, e antes que revidassem, o fogo do canhão de 3 polegadas já tinha acabado. Um tubo auxiliar de vapor saturado rompeu na casa de caldeiras número 1, liberando vapor e causando a evacuação do local. 2 projéteis foram achados depois na caldeira, perfurando tubos de 6 polegadas. A pressão do vapor caiu para menos de 100 libras e a velocidade do navio ficou em cerca de 6 nós. Muito vapor e fumaça escaparam, reduzindo quase totalmente a visibilidade à ré. Um dínamo saiu do quadro, o motor de direção parou e vários circuitos de iluminação falharam. Além disso, a energia para os canhões da proa também falhou. Os canhões da proa continuaram a atacar o alvo a estibordo e foram registrados acertos, estando à distância a menos de 1.000 jardas. O alvo a bombordo, que mantinha fogo rápido e preciso, foi atacado por armas de curto alcance, enquanto os canhões da popa mudaram o fogo para ele, disparando sob controle local. As armas de curto alcance conseguiram vários acertos, mas o fogo do grupo da popa não foi eficaz, principalmente por causa da fumaça e do vapor ao redor do navio. Eskimo hesitou em disparar cegamente os canhões pesados, pois sabia que Huron estava naquela direção. E a equipe do radar estava constantemente lembrando a todos da presença dela. Alguns acertos ocorreram, mas não conseguiram parar o traineiro, que agora se afastava para o leste o mais rápido possível. Infelizmente, durante esse período, quando seu fogo deveria ter sido devastador, toda a energia do pompom falhou. O interruptor automático, que trocava a energia ao desligar o dínamo, causou um curto-circuito, provocando falha no fornecimento da energia de popa. Esse suporte manual é muito complicado e não se pode esperar controle eficaz. À noite, o canhão duplo Oerlikons número 1 de bombordo também travou. Quase fomos superados em poder de fogo por esse traineiro valente. Os danos nas salas das caldeiras foram informados por rádio ao comandante-chefe de Plymouth. O Eskimo foi então levado para reparos rápidos no dia 9 de 30 de junho até 1º de julho. Ashanti e Huron venceram vários traineiros nas ilhas do canal, afundando 2 ou 3 em 1º e 2 de julho. Tartar, Huron e Eskimo, com caldeira remendada como Javelin, patrulharam perto de Ushant, mas Eskimo e Javelin colidiram e precisaram retornar a Plymouth para reparos. No dia 8, Tartar e Huron afundaram 2 navios varredores de minas da 46ª Flotilha Alemã, que escoltavam um pequeno comboio junto com outros varredores e E-boats. À medida que a atividade alemã no canal ocidental diminuiu, a 10ª estendeu seu alcance até o Golfo da Biscaia para tentar interceptar a evacuação alemã dos portos da região. E nos dias 14 e 15 de julho, Tartar, Hyder e Bliskovitcha destruíram um comboio inimigo próximo a Lorient, afundando ou danificando a maioria dos navios presentes. Nos dias 5 e 6 de agosto, Tartar, Iroquois, Ashanti, Hyder e o Bellona destruíram 2 comboios perto de Saint-Nazaire. Os varredores de minas M263 e M486, o barco patrulha V414, uma lancha costeira e 4 pequenos navios mercantes escoltados foram todos afundados. No dia 12 de agosto, Piron participou do afundamento do navio alemão de limpeza de minas Speerbrecher 7 perto de La Rochelle, em companhia do cruzador Diadem e do contratorpedeiro Onslow. Em 14 e 15 de agosto, Iroquois, o contratorpedeiro Ursa e o cruzador Maurício atacaram mais 2 comboios.
O varredor de Minas alemão, M385, foi atingido e ficou praticamente perdido após ser encalhado, junto com vários navios mercantes que foram atingidos e afundados. O Speerbrecher 157, o torpedeiro T-24, o varredor de Minas M275 e um navio costeiro também foram danificados. De 20 a 23 de agosto, Iroquois, Ursa e Maurício patrulharam novamente e atacaram 2 comboios na Baía de Biscaia, afundando os barcos V-700 e 2 V-717, V-720, V-729 e V-730. Houve, é claro, também muitas patrulhas que ocorreram entre essas ações, nas quais nenhum contato com o inimigo foi obtido com sucesso. Esse foi o fim das ações navais da flotilha como um todo. Nesse estágio, a falta de oposição alemã, organizada em grande escala, estava levando alguns navios a serem realocados, outros enviados para reparos e ainda outros sendo destacados individualmente ou em duplas para atuarem como núcleo veterano em outras formações. Como deve ter notado, com esses 2 últimos combates bem-sucedidos, especialmente nas operações no Golfo da Biscaia, em setembro, a 10ª Flotilha de Contra-Torpedeiros foi retirada das operações de combate, pois a maioria dos navios seria reformada e enviada ao Pacífico, onde poderiam causar problemas à Marinha Imperial Japonesa. Tártaro, Esquimó e Nubiano foram para lá, enquanto a maioria dos outros navios da 10ª foi designada à frota doméstica em 1945. A 10ª Flotilha de Contra-Torpedeiros foi criada para um objetivo específico e, na primavera de 1945, foi dissolvida, com seus navios remanescentes transferidos para a 2ª Flotilha e outras formações. Assim, terminou um breve período de 1 ano em que os navios da formação afundaram pelo menos 35 navios de superfície inimigos, um submarino e danificaram outros 14 navios de superfície. É possível adicionar mais nomes à lista de abates, dependendo das fontes em que você acredita. Tudo isso em troca da perda do Atabascano, que não foi um resultado ruim. Se você quer saber minha opinião... É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se você tiver um comentário ou sugestão de navio para analisarmos, deixe-nos saber nos comentários abaixo. Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.